Olá amigos, professor Tiago Bonfim na área para mais uma aula de administração de vendas. Vamos lá, e aí? Já estão vendendo mesmo ou não estão vendendo? Quem vende prospera, quem pensa em prosperar tem que aprender a vender. Coloquem isso aí na cabecinha de vocês, tá bom? Venda representa prosperidade. E é isso, pessoal. A pergunta de hoje é: qual a sua motivação para vender? Qual o verdadeiro motivo que você tem para vender? Qual é o significado e o resultado que as vendas vão possibilitar na sua vida? Enquanto você não der esse comando certo, você não vai descolar para vendas. Nós já vimos que vendas, significa ali sobrevivência em alguns casos, pode ser a principal renda da família, a principal renda da casa. Ela pode ser uma segunda renda, uma renda complementar à da família. Ela pode representar a liberdade, que pode ser a liberdade financeira, a liberdade geográfica, você não depender, por exemplo, do esposo, da esposa, dos pais. Pode ser uma independência também nesse sentido, A gente já viu que as grandes personalidades, homens e mulheres de negócio, que prosperam, eles todos têm a habilidade de negociar e vender muito aguçada, estudaram e aprenderam a vender de verdade, Nós já vimos que as vendas movem o mundo e que a gente está tendo essa aula aqui agora porque teve um monte de vendedor por trás, desde a roupa até a iluminação, ao instrumento de gravação, ao instrumento de transmissão. Tudo isso teve que envolver um processo de venda, E aí é isso que move as empresas, que faz com que elas faturem, lucrem, contratem, gerem emprego, gerem renda, tudo isso através da venda. Mas eu tenho que perguntar para você: qual é o seu verdadeiro motivo? Qual é a motivação que você tem de verdade para vender? Porque se não tiver o significado, não vai para frente. Não vai para frente. E eu vou aqui representar essa aula aqui com uma historinha que eu vi recentemente no livro, que eu vou recomendar demais para vocês esse livro. Quem pensa em crescer, quem pensa em ter uma vida financeira estável, quem pensa em enriquecer, quem pensa de longo prazo, ter uma vida mais confortável do ponto de vista financeiro, tem que ler esse livro chamado Pai Rico, Pai Pobre. É fantástico. E aí lá o autor tem um capítulo que ele vai falar de uma situação que passou lá com uma repórter estrangeira, se eu não me engano nas Filipinas. O autor, cidadão chamado Robert Kiyosaki, ele é conferencista mundial e assim, só para ilustrar o livro, ele diz que teve dois pais, um pai rico e um pai pobre. E aí ele vai descrever um pouco sobre a mentalidade dos ricos e a mentalidade dos pobres. E isso, para mim, eu já conhecia um pouco, mas enfim, foi um destravar, uma maneira diferente de pensar sobre a minha vida financeira, tá certo? E aí ele conta que foi fazer esse seminário lá nas Filipinas, se eu não me engano, e uma repórter, de uma certa importância lá na cidade, lá no país, pediu uma entrevista e ele foi conceder a entrevista para ela. E aí ela, muito gentil e tal, e admiradora do trabalho dele, chegou e disse: eu tenho muita vontade de me tornar uma best-seller assim como você. Ou seja, ela era repórter, escritora, e ela queria alavancar a carreira dela como escritora, ou seja, vender milhares e milhares de exemplares até se tornar best-seller. E aí o Robert disse que conhecia o trabalho dela e textos muito bem escritos, Ou seja, ela tinha a habilidade de escrever, mas ela patinava e não conseguia sair do lugar. E aí, quando ela pediu um conselho para ele, ele chegou e disse: minha jovem,
Você já cogitou a possibilidade de participar de um seminário de vendas? A mulher espantada achava que era uma brincadeira e disse: mas como assim vendas? Ela disse: você tem que ir a um seminário para aprender a vender. E aí ela disse: não, olha, eu sou escritora, tenho mestrado, tenho não sei o que, tenho isso, tenho aquilo, e eu já estudei desse tanto, foi para eu não precisar ser vendedor. Eu odeio vendedor. E aí ele disse: minha amiga, se você de verdade quer mudar a situação que você está, e deixar de trabalhar para o jornal A, para morrer de trabalhar, para estar trabalhando de funcionário, estar dependendo de, enfim, você tem que ir para um seminário de vendas aprender a vender. Nessas alturas, a mulher já estava altamente ofendida, fechou suas coisinhas e capou o gato. E dessa jovem, o que a gente sabe hoje é só que ela ocupou uma página com essa historinha lá no livro, um dos livros mais ricos, mais lidos do mundo. Eu acredito que esse é o mais lido do mundo do aspecto financeiro. Chama-se Pai Rico, Pai Pobre. Mas o que é que eu quero ilustrar com essa historinha? Ele dizia que disse: ei, minha amiga, preste atenção. Aqueles que mais vendem livros não quer dizer que são os melhores escritores. Os livros mais vendidos não são os melhores. São das pessoas que mais aprenderam a vender. Para você entender como é que funciona a lógica do mundo. Não são os melhores, mas são os mais vendidos. Porque o foco foi fazer o seu melhor. Mas a pessoa às vezes não é o melhor escritor, só que ele sabe, ele entende dos canais de venda, ele entende dos relacionamentos, ele entende do network, ele entende como é que ele vai alavancar a sua carreira. Por quê? Porque ele sabe vender. E aí a gente pode representar também a questão do preconceito em relação à atividade de vendas. As pessoas às vezes vão pedir um emprego para um filho, para um parente. Não, bota aí, pode ser até de vendedor. Como se vendedor fosse a coisa mais simples e mais, qualquer um pode ser, amigão. Tem técnica, nós vamos falar sobre elas. Existe método, existe a forma de como você convencer, de como você vender, de como você entender o que está do outro lado, qual é a necessidade do consumidor, a forma de se comportar, as palavras certas, o momento certo. Tudo isso são técnicas de vendas e prospera quem entende dessas técnicas. Então, meus irmãos, não sejam como essa repórter jornalista de primeiro calibre no que se refere à escrita, mas que nunca vai prosperar porque não sabe vender, porque odeia vendedor e porque acha que é, de certa forma, um rebaixamento a pessoa ir vender. Porque acha que estudou e aí vai se comparar com um vendedor qualquer. Ei, acorda, amigão. O mundo é daqueles que sabem vender de verdade. E aí é por isso que eu volto a perguntar aqui: qual é a sua real motivação por vender? Porque se você não tiver um significado claro, você não vende. Essa jovem, se ela tivesse sido um pouco mais humilde e entender o que estava por trás daquele conselho do Robert Kiyosaki, ela teria talvez mudado. Eu coloco aqui como um pensamento de vendedor. Eu me considero um vendedor, eu estou vendendo um conteúdo para vocês, eu me considero um vendedor, porque exatamente nesse momento eu tenho um carro para vender, eu tenho uma casa para vender, e enfim, eu sou um vendedor e digo com orgulho. E eu vou dizer mais, eu preciso ainda aprender muito sobre vendas. Se eu de verdade quiser ser uma pessoa próspera e um grande homem de negócio, eu tenho que saber vender. Se ela dá o significado correto àquilo ali, ela coloca na sua mente: ei, eu preciso ser um best-seller, eu quero ser um best-seller, eu quero que a minha mensagem
a mensagem que saiu do meu coração, aqueles livros extraordinários que eu tanto amo. Eu quero que chegue ao maior número de pessoas no mundo. Eu tenho muito a contribuir. As pessoas vão se salvar, as pessoas vão melhorar a sua vida, as pessoas vão tomar decisão, as pessoas vão prosperar se elas tiverem acesso a esse conteúdo. Ei, ela iria assumir um propósito, e com esse propósito ela ia fazer o que precisasse, de maneira leve, com humildade, sem preconceito, para que isso tudo chegasse ao maior número de pessoas. Esse é o significado que eu me refiro para vocês. Essa é a verdadeira motivação que a pessoa tem que ter por trás das vendas. Seria muito simples eu ganhar dinheiro sem eu precisar vender. Seria melhor, mas como? Preciso vender. Mas quando eu digo assim que eu tenho um objetivo com aquilo ali, e as vendas são uma forma de eu alcançar aquele objetivo, eu caio para cima, meu amigo. Não tem essa não. Mas aí é esse significado que você tem que ter. E eu digo mais, não é só para vendas, é tudo na sua vida. Se você não estiver dando o significado correto de se relacionar com o dinheiro, de se relacionar com as pessoas, de ser uma pessoa melhor, mais próxima, mais desenvolvida, uma pessoa que quer se comunicar, se você não estiver dando o significado correto para cada uma dessas coisas aí, a vida é de significado. A vida é de significado. Relacionamento, amizade, significado. Relacionamento conjugal, namorar, casar, tem que ter o significado certo. Enfim, cumplicidade, tudo isso tem que ter o significado certo. Voltando para as vendas, temos que dar o significado correto. Por exemplo, eu conheço um cidadão que é bilionário, conheço assim, né? Não sou amigo do cidadão não. Mas já falando sobre ele, é um cidadão chamado Flávio Augusto. O cara que destravou no mundo para as vendas. Ele disse que se tirasse tudo dele hoje e ele não tivesse nada mais, ele fosse começar do zero, a primeira coisa que ele ia fazer era estudar sobre vendas e aprender a vender. E a motivação dele para destravar as vendas e os negócios, para ser hoje o bilionário que é, foi que ele queria casar. E eu vou abrir um parênteses, casamento, eu vou dizer, casamento é um grande passo para a prosperidade. Você realmente consegue casar com a pessoa certa e estão com unidade de pensamento, tá? Só uma dica aqui para os solteiros aí. E para os casados que estão assistindo também, dá o significado correto para o casamento. Se está achando ruim, às vezes, com o casamento que diz que o dinheiro não dá, que não sei o que, separe e você vai ver. Porque muitas vezes você está com a pessoa certa agindo errado. Aí você vai agir errado com outra pessoa e mais outra e mais outra. Mas não é aconselhamento de casamento, mas é significado. E o cara disse, eu vou casar, eu preciso ter a minha família, eu preciso honrar a minha família, então eu preciso trabalhar, eu preciso aprender a vender. E foi lá e vendeu franquia de curso de inglês, e vendeu até hoje ser o bilionário que é. E aí você dá o seu significado. Qual é? É a realização dos seus sonhos. Você quer comprar a sua motinha, você quer fazer a sua viagem dos sonhos, você quer fazer uma reforma na sua casa, você quer dar um conforto para a sua mãe, ou para a sua esposa, ou para seu esposo, ou para os seus filhos. Você quer dar aquele presente, você quer fazer aquela poupança, você quer chegar a ter um valor X até determinada data. Então você, enfim, quer ter a sua independência financeira, quer morar sozinho, quer alugar a sua casa, quer comprar a sua casa própria. É essa motivação, o resultado que vai fazer você destravar para vendas. Quando você olhar para aquele motivo, aquele significado, dizer assim, é através disso aqui, é para eu conquistar aquilo, eu tenho que passar por essas etapas aqui, você vai ver que vender vai ser muito tranquilo, e você vai vibrar a cada cliente que você visitar, você vai vibrar, mesmo com não. Visitei mais um, tive mais coragem, tive um aprendizado, ele usou esse argumento, eu usei esse, eu aprendi uma técnica nova, no próximo eu dou avanço. E aí quando você recebe o sim, você vai começando a tomar gosto, e a cada sim você se empolga, você se aproxima mais, como se fosse uma escada, subindo em direção àquele seu sonho. Então, meus irmãos, a motivação para vender é sua. Qual é o verdadeiro significado que você vai dar para a venda?
nós citamos vários exemplos aqui e você vai ter o seu. E vai dizer assim: ei, esse é o meu sonho, esse é o meu projeto e eu vou alcançar ele vendendo. Aí você vai se empolgar para aprender a venda e você vai se empolgar para sair vendendo à torta e à direita. Beleza? Pois é isso, pessoal. Espero que vocês estejam realmente se conectando e destravando para o universo das vendas, esse universo maravilhoso que é capaz de levar vocês para outro nível. Forte abraço e até o próximo encontro.